professor Modólia mais uma vez falando de matemática para vocês. Hoje chegamos em nossa quinta aula e quero mandar um abraço para todos vocês que têm participado de nossas aulas. Têm dado sugestões, têm curtido, comentado nos nossos vídeos, têm compartilhado as nossas aulas com os colegas, têm solucionado os desafios propostos e têm nos enviado. Temos analisado as resoluções, os comentários, as sugestões e um forte abraço para todos vocês. Convide também aquele coleguinha que você sabe que não está estudando por algum motivo. Sentem juntos, usem máscara, protejam-se, mas estudem juntos. Então, vamos começar a nossa aula de hoje lembrando que o nosso componente curricular, matemática. O nosso público-alvo, vocês alunos do nono ano. Nessa aula de hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre a adição algébrica de radicais, que encontra-se na página 45. Pois é, hoje nós iremos discutir algumas habilidades sobre adição e subtração entre dois números radicais. Nós já estudamos desde o sexto ano a extração de raízes, raiz quadrada, raiz cúbica. Nós trabalhamos com raízes aproximadas no sexto e no sétimo. No oitavo ano vimos a raiz aproximada. E agora, no nono ano, nós iremos ver como somar ou subtrair raízes aproximadas. Vamos ver? Então, lembrando que o objetivo de nossa aula é efetuar cálculo simples com o valor aproximado de radicais. E também iremos falar sobre uma forma de descritor, que é explorando o descritor 27. E aí, nessa aula também, nós iremos atender um pedido de um aluno. Pois é, o aluno Guilherme Soares Fonseca, que é da Josefina Iris, ele nos pediu o seguinte: eu queria que o professor falasse sobre a simplificação dos radicais, que nas aulas presenciais eu tive muita dificuldade. Pois é, nesse caso, é um conteúdo que apresenta um nível de dificuldade um pouco elevado e é comum que na primeira, segunda ou até mesmo terceira aula você não entenda todas as habilidades. Hoje nós iremos tentar passar para vocês um pouquinho mais dessas habilidades. E aí, vamos juntos? Mas antes de iniciarmos nossa aula, nós iremos solucionar o desafio proposto na aula 4, na aula anterior. Esse desafio ele consiste no seguinte: qual dos números abaixo tem raiz quadrada definida no conjunto dos reais? E aí, ele está querendo saber o seguinte: menos 81 tem raiz definida no conjunto dos reais? Menos 64 tem raiz definida no conjunto dos reais? 144 tem raiz definida no conjunto dos reais? Menos 4 tem raiz definida no conjunto dos reais? Pois é, nesse caso, como nós estamos falando de raiz quadrada, o índice é par, é 2, somente o 144, por ser positivo, vai ter uma raiz definida no conjunto dos reais. Os demais não podem ter raiz definida no conjunto dos reais, pois são números negativos. E aí nós vimos que dentro do conjunto dos reais, se o índice for par e o radicando for negativo, não podemos extrair a raiz quadrada ou a raiz de índice pares. E aí, foram essas habilidades que você usou? Vamos iniciar nossa aula de hoje? Nossa aula de hoje nós iremos iniciar explorando um problema do cotidiano, onde nós podemos resolver usando a radiciação. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: o senhor Orestes quer fazer um cercado para as galinhas no formato quadrado, de lado 5 raiz de 5 metros, como mostra a figura abaixo. A quantidade de metros linear de tela que o senhor Orestes deve comprar para cercar suas galinhas é aproximadamente quantos metros? Esse desafio vocês irão solucionar aí. No final da aula, nós iremos solucionar juntos. Pause o vídeo e tente solucionar esse desafio usando as habilidades que você já conhece sobre radicais. E aí, no final da aula, com as habilidades que iremos estudar agora, nós solucionaremos juntos. Primeiro, nós vamos entender o seguinte: a adição ou subtração entre radicais só acontece se eles forem semelhantes. Mas você pode estar se perguntando: o que é semelhança? Quando eu posso dizer que dois radicais são semelhantes? Para nós entendermos a semelhança entre radicais, eu vou usar um exemplo bem simples de semelhança em uma expressão algébrica. Tendo aqui a expressão algébrica 9x somado com 3x menos 15x mais 8x menos x, nós iremos entender que há uma semelhança entre cada termo algébrico aí.
Ou seja, todos os termos algébricos aqui são escritos com a incógnita x de expoente 1. Então, nós estamos dizendo que todos são semelhantes. Se todos são semelhantes, nós podemos simplificar essa expressão algébrica. Nós podemos escrever ela de uma forma menor, mais simples, mas que não altere o resultado. E aí, para nós fazer isso, nós iremos fazermos. Nós sabemos que cada númerozinho que acompanha a incógnita é chamado de coeficiente. Ele tem a função de multiplicar a incógnita, ou o valor que for substituído pela incógnita. Então, eu tenho aqui 9, 3, menos 15, mais 8 e menos 1. Eu vou pegar esses números e irei somar entre si. Em evidência, eu coloco a incógnita. Por que eu coloco ela ali em evidência? Porque ela é igual em todos os termos. Portanto, nós faremos 9 mais 3 é 12. 12 menos 15 é menos 3. Menos 3 mais 8 é mais 5. E mais 5 menos 1 é mais 4. O resultado mais 4, nós multiplicamos pelo x que está em evidência. Portanto, nós ficamos com 4x. O que é que nós estamos dizendo? Que essa expressão algébrica aqui, de forma simplificada, é exatamente igual a 4x. E nós podemos simplificar somente porque todos os termos são semelhantes. Então, isso é semelhança. Agora, usando esse exemplo de semelhança, nós iremos partir para a semelhança entre radicais. As habilidades de semelhança entre radicais, ela exige o seguinte: dois ou mais radicais serão semelhantes quando eles apresentarem os mesmos índices e os mesmos radicandos. Ou seja, o índice é o númerozinho que vem aqui acima. Nesse caso não aparece porque é 2, raiz quadrada. Então, para que eu possa dizer que dois radicais, eles são semelhantes, eles precisam apresentar os mesmos índices e os mesmos radicandos. Aí eles são semelhantes, mesmo que eles apresentem coeficientes diferentes, mas tendo índices e radicandos iguais, eles são semelhantes. Aqui eu estou dizendo que a raiz quadrada de 10 e menos 3 raiz quadrada de 10 são semelhantes, apresentam índices e radicantes iguais. Daí eu também posso dizer que a raiz cúbica de 2, menos 10 raiz cúbica de 2 e 7 raiz cúbica de 2 são semelhantes. Quem me permite afirmar isso são os índices iguais, 3, os radicandos iguais, 2. Portanto, ficou claro para você que dois ou mais radicais são semelhantes quando apresentar índices e radicandos iguais? Vamos continuar? Então, se eles forem iguais, semelhantes, nós podemos reduzir a um só termo, simplificar. Olhe, aí nós tendo 10 raiz de 3, somado com 5 raiz de 3, subtraído com menos 11 raiz de 3 e somado com 2 raiz de 3, o primeiro passo é eu entender. Eu posso simplificar essa expressão, mas para que eu simplifique essa expressão, eu vou analisar se todos os termos são semelhantes. Então, nesse daqui, o radicando é 3, o índice é 2. Nesse daqui, o radicando é 3, o índice é 2. Nesse daqui, o radicando é 3, o índice é 2. Nesse, o radicando é 3 e o índice é 2. Se os radicandos e os índices são iguais, nós podemos simplificar, pois eles são semelhantes. Aí, nós iremos fazer o seguinte. Nós iremos operar com os coeficientes, pois eles podem ser diferentes. Aí, nós iremos somar 10 somado com 5, menos 11 mais 2. Daí, nós vamos colocar em evidência a raiz quadrada de 3. Por que ele fica em evidência? Porque ele é comum em todos os termos. Aí, quando eu fizer 10 mais 5 é 15, 15 menos 11 é 4, e 4 mais 2 é 6. Como eu já tenho a raiz de 3 em evidência, eu escrevo 6 vezes a raiz de 3. Olhe, ficou claro para vocês
Como é fácil simplificar operações envolvendo radicais, basta eles serem semelhantes. E para serem semelhantes, basta ter índices e radicandos iguais. Mas aí, em algum momento, você vai precisar operar com radicais. Ou seja, você vai precisar somar a raiz quadrada de 5 com a raiz quadrada de 7. 5 e 7 são números primos, não apresentam raízes quadradas exatas, aí nós precisamos extrair a raiz quadrada aproximada. Como que eu faço para encontrar a raiz quadrada aproximada de 5? Primeiro eu tenho que lembrar, a raiz quadrada de um número é um outro número que é multiplicado entre si duas vezes, tem que dar igual ou aproximado a 5. Se eu pegar o 2, multiplicar ele por ele mesmo duas vezes, eu encontro o 4. Se eu pegar o 3, multiplicar ele por ele mesmo duas vezes, eu encontro o 9. Portanto, quando eu encontro 4, eu encontro um número menor que 5. Quando eu encontro 9, eu encontro um número maior que 5. Daí eu passo a entender que a raiz quadrada de 5 é maior que 2, mas é menor que 3. Se é maior que 2 e é menor que 3, não é um número inteiro, é um número decimal, que pode apresentar casa decimal, casa centesimal e casa milesimal. Aí é onde nós iremos entender. Se eu já estou dizendo que a raiz quadrada de um número é um outro número, que multiplicado entre si duas vezes resulta naquele número ou aproximado, eu vou pegar o 2, multiplicando ele por ele mesmo duas vezes, eu já sei, dá 4. Então, eu vou adicionando os decimais, multiplicando entre si. Se os decimais não forem suficientes, a gente adiciona centesimais. Então, eu entendendo que 2 não é raiz quadrada de 5, pois multiplicado entre si dá um número menor que 5. 3 não é raiz quadrada de 5, pois multiplicado entre si duas vezes é um número maior que 5. Então agora, entre o 2 e o 3, há números decimais e centesimais e milesimais. Aí, se eu pegar aqui o 2,2, ou seja, 2 inteiro e 2 décimos, multiplicar ele entre ele duas vezes, e o número for igual, menor ou aproximado que 5, aí eu vou tirar a conclusão, se ele é a raiz quadrada aproximada de 5 ou não. Multiplicando, nós temos 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 2 é 4. Somado, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 2 é 4. Nós iremos fazer essa soma. 4, 4 mais 4 é 8, 4. Descendo a vírgula, nós temos 4,84, ou seja, 4 inteiro e 84 centésimo. Para 5, ainda falta um pouquinho. Daí nós vamos entender. Se nós colocarmos aqui o 3, será que passa de 5? Se passar, nós vamos ver quanto ele passa. Se pode aproximar ou não. Vamos colocar o 3? Então, agora, nós iremos multiplicar 2,3, 2 inteiro e 3 décimos, por ele mesmo duas vezes. Aí eu faço 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 2 é 6. Somado com 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 2 é 4. Então, 9, 6 mais 6 é 12, coloca 2 e vai a 1, 4 e 1, 5. São duas casas antes da vírgula, duas casas antes da vírgula. 5 inteiro e 29 centésimo. Então, eu entendo que passou além do que eu queria. Como eu entendi que 2,2 é inferior a 5 e 2,3 é superior a 5, eu posso entender o seguinte, que além da casa decimal, teríamos uma casa centesimal. Foi aí quando eu encontrei 2,23. Então, 2,23 é a raiz quadrada aproximada de 5. E 2,64 é a raiz aproximada de 7. Ou seja, 2 inteiro e 23 centésimos, somado com 2 inteiro e 64 centésimos, é igual ou aproximado a 4 inteiro e 87 centésimos. Chega bem próximo de 5. Portanto, nós estamos dizendo que 2 inteiro e 23 centésimos é a raiz aproximada de 5. 2 inteiro e 64 centésimos é a raiz aproximada de 7. Olhe, tem outras habilidades a ser explorada, que nos permite calcular a raiz quadrada aproximada de um número.
Esse é só um pequeno exemplo que nós usamos para entender como que nós faríamos para somar dois radicais que não apresentam raiz quadradas exata. Entendeu? Vamos continuar? Agora, há expressões que nós precisamos simplificar antes de somarmos. Por exemplo, a raiz quadrada de 50, somado com a raiz quadrada de 18, ela exige uma simplificação antes de somarmos. Por que ela exige uma simplificação? Porque nós podemos simplificar essas raízes. Facilita para nós. Olha, se eu quero ter a soma entre a raiz quadrada de 50 e a raiz quadrada de 18, eu posso simplificar da seguinte forma. Eu posso pegar o 50 e escrever de forma fatorada. Pois é, 5 ao quadrado é 25 e 2 vezes 25 é 50. Portanto, escrever 50 de forma fatorada é escrever 2 vezes de 5 ao quadrado. Mas por que nós escrevemos isso? Porque assim, se o índice aqui é 2 e eu tiver como radicando um radicando de expoente igual ao índice ou divisível, eu posso retirar ele. Então eu posso retirar esse 5, colocar ele como fator externo. Nós vimos essa habilidade de fator interno e externo. Então, aqui nós vamos retirar o 5, vai sobrar o 2. Aqui nós fizemos a mesma coisa, fatoramos o 18, encontramos 2 vezes 3 ao quadrado. Como o índice é 2, o expoente do radicando é 2, também vai sair. Aí, depois de retirarmos o 5, ele ficou um fator externo. Depois de retirarmos o 3, ficou um fator externo. Nós ficamos como radicando raiz de 2 e raiz de 2. Portanto, como as raízes são semelhantes, nós iremos somar os coeficientes e conservar o radical. Então, está aqui 5 raiz de 2 somado com 3 raiz de 2 é 8 raiz de 2. Portanto, raiz quadrada de 50 somado com raiz quadrada de 18 dá 8 raiz de 2. Que se você quiser, você vai extrair a raiz quadrada de 2 e multiplicar por 8. Que vai ser uma raiz aproximada. E aí, está ficando claro essas habilidades? Podemos continuar com a nossa aula. Se estiver enfrentando dificuldade, pause o vídeo, reveja, depois daremos sequência. Vamos lá? Agora, nós iremos usar uma outra habilidade também para simplificar. Olha, o que é que nós estamos querendo aqui? Simplificar a seguinte operação. Raiz quadrada de 12 somado com raiz quadrada de 75, dividido por 2 raiz quadrada de 147. Iremos usar as habilidades exploradas para simplificar. Primeiro vamos entender, 12 pode ser fatorado? De que forma eu posso representar o 12? Será que nessa fatoração ele irá me permitir retirar algum radicando e tornar um fator externo? Aqui 75 também será que pode ser fatorado? E depois de fatorar os 3, será que eles irão me permitir escrever os 3 com radicais semelhantes? Vamos ver? Olha, então quando eu fatorar 12, eu vou escrever 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado é 4 e 4 vezes 3, 12. Quando eu fatorar 75, eu vou escrever 3 vezes de 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 3 vezes de 25 é 75. Quando eu fatorar 147, eu irei escrever 7 ao quadrado, que é 49, multiplicado por 3 dá 147. Por que nós fizemos isso? Porque agora, se você prestar atenção, aqui vai ficar o 3, aqui vai ficar o 3, aqui também vai ficar o 3. Portanto, eles passarão a ser semelhantes, uma vez que já tem os índices iguais. Então, nós iremos tirar daqui 2 ao quadrado, iremos tirar daqui 5 ao quadrado e daqui 7 ao quadrado. Por que estamos tirando? Porque o expoente é igual ao índice. Expoente igual ao índice e expoente igual ao índice. Então, olha, aí agora nós passamos a ter 2 raiz de 3, somado com 5 raiz de 3, somado com 2 vezes 7 raiz de 3. Por que 2 vezes 7? Porque aqui ele já tinha o 2 como coeficiente. Quando o 7 saiu, ele veio multiplicando o coeficiente que já tinha. Então, ficou 2 vezes 7. E que 2 vezes 7 é 14. Aí nós ficamos com 7 raiz de 3, 14 raiz de 3.
E aí nós temos 2 mais 5 é 7, conservei a raiz de 3. 2 vezes 7 é 14, conservei a raiz de 3. Se isso daqui representa uma divisão, no numerador eu tiver valores iguais no denominador, eu posso cortar eles entre si. Cortei raiz de 3 com raiz de 3, ficou 7 dividido por 14. Que eu posso simplificar e manter em forma de fração, dividir o 7 por 7 deu 1 e o 14 por 7 deu 2. Portanto, 1/2 é o resultado dessa operação aqui. Vocês entenderam o passo a passo? Simplificamos, exploramos habilidades de tirar fator interno e tornar externo, e aí efetuamos a divisão e chegamos em nossa solução. Vamos continuar? Agora nós iremos solucionar aquele desafio proposto no início da aula. Para solucionar esse desafio, nós vamos falar da forma de descritor. Como? Nós iremos analisar o problema e tentar identificar quais as opções que não pode ser a nossa solução em hipótese nenhuma. Por exemplo, o problema consiste em: o senhor Orestes quer fazer um cercado para as galinhas no formato quadrado de lado 5 raiz de 5 metros, como mostra a figura abaixo. A quantidade de metros linear, ou seja, em linha reta, de tela que o senhor Orestes deve comprar para cercar suas galinhas é aproximadamente quanto? Primeiro vamos entender, 5 raiz de 5 é a medida de um lado. Se ele quer cercar, ele quer calcular o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, nós iremos somar 5 raiz de 5 com 5 raiz de 5 com 5 raiz de 5 com 5 raiz de 5. 4 vezes. É fácil. Eles são semelhantes. 5 como radicando e 2 como índice em todos. Nós iremos somar 5 como fator externo que está se multiplicando, 5 por ele mesmo 4 vezes, dá 20. Nós ficaremos com 20 raiz de 5. Então, o que é que ele quer somar? Ele quer somar 5 raiz de 5 com ele mesmo 4 vezes, pois os lados apresentam medidas iguais, uma vez que é um quadrado. Então, nós vamos somar 5, somado com 5 é 10, somado com 5 é 15, somado com 5 é 20. Passaremos a ter o coeficiente 20. Daí, nós mantemos a raiz de 5. Por quê? Porque são semelhantes. Nós estamos dizendo que ele irá comprar 20 raiz de 5 metros de tela. Não é preciso aqui, nesse caso, já que já tem as opções, você extrair a raiz de 5. Olha, nós já extraímos anteriormente. Portanto, se o perímetro mede 20 raiz de 5, ele está nos dando as opções. Primeiro, vamos entender, a raiz de 5 é o valor que vai multiplicar ou ser multiplicado por 20. A raiz de 5 é maior que 2 e menor que 3. Portanto, nós iremos entender o seguinte: se a raiz de 5 fosse 3 e nós multiplicarmos 20 por 3, seria 60. Então, não seria 121, que é maior que 60. Já está descartado. Depois nós vamos entender o seguinte: se a raiz de 5 fosse 2, que é o menor, nós multiplicamos 20 por 2, seria maior que 11 e maior que 22. Portanto, só sobra para nós 44. E aí, como nós podemos usar a raiz de 5, 2,2, nós podemos dizer que ele vai comprar aproximadamente 44 metros. E aí, ficou claro para vocês como nós exploramos essas habilidades? Nas próximas aulas, nós iremos explorar mais habilidades relativas aos radicais. Pois é, nossa aula de hoje fica por aqui. Não esqueça de solucionar o desafio proposto no formulário. Nós iremos analisar. Deixe também uma sugestão para as nossas aulas. Afinal, o nosso objetivo é oferecer a você, aluno, uma aula sempre melhor. Um forte abraço e até a próxima aula.